Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho pra ela. Rádio pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Mais Unidade Cristã 105.7. Musical FM, Musical FM, mais Unidade Cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um ótimo programa, que esse programa seja uma bênção, possa nortear aí a sua opinião a respeito do tema que aqui será tratado. Na técnica do programa está aqui o Rafael, mais sério do que não sei, compenetrado ali e tal, pilotando toda a técnica aqui do programa. Você pode assistir esse programa, além da Rádio Musical, né, 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo, mas você também pode assistir esse programa pelo FM Rádio Musical ou pelo César Cavalcante. Escolha o arroba aí, ou FM Rádio Musical, ou arroba César Cavalcante. Se for no meu, tem que lembrar que o meu nome é com S, né? S-E-Z. Aí sim, no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, e a rede que você escolher, já aproveita, segue, se inscreve, se cadastra lá, para que nos próximos programas você inclusive seja avisado disso. Hoje o tema é o Espírito Santo ao se manifestar, o manifestar da ação do Espírito Santo, o poder de Deus pode derrubar pessoas, né? As pessoas caem no chão, né? Como algumas manifestações que a gente acompanha de vez em quando nos meios mais pentecostais ou neopentecostais ou ultrapentecostais, e vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas a pergunta é, o Espírito Santo, a pessoa cai mesmo quando ela é cheia do Espírito Santo? Ao manifestar o Espírito Santo na vida de um crente, esse crente, ele desaba mesmo no chão? Então, para debater esse assunto, estou recebendo aqui o pastor, professor Edmar Ribeiro. Ele é advogado, é professor, é teólogo, também é escritor, é graduado em filosofia, formado pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, também é bacharel em teologia pelo Mackenzie e também pós-graduado em ciências da religião e também em teologia. O pastor Edmar também é pós-graduado em direito imobiliário, direito civil, direito processual, tudo quanto é direito, você fala com o pastor Edmar Ribeiro. Bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates, pastor. Pastor César, muito obrigado, meu prezado, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui contigo, né? Este irmão e amigo. E também aqui, esse privilégio de estar aqui diante do pastor Roberto Cruvinel, né? Sei que ele tem muita coisa importante, é um especialista no grego e com certeza ele vai estar aí trazendo informações aí bem, talvez, eu estou colocando talvez por minha conta, consistente sobre o tema a ser apresentado hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Viu que o pastor já colocou dúvida na talvez já foi uma... Vou ter que me esmerar um pouco mais. Exatamente, vamos lá. Comigo aqui também no programa debater esse assunto, o pastor Roberto Cruvinel, é a figura carimbada aqui, inclusive na segunda-feira, não,
sexta, eu estive viajando e aí o pastor Cruvinel segurou aqui o debate entre um adventista. Nada, brilhantemente, né? Aqui com um adventista e um apologista. Então vai meu abraço aqui ao pastor Paulo Sérgio Batista e também ao pastor Ezequiel Gomes, ambos que foram aqui os debatedores de sexta-feira, presididos aqui pelo pastor Roberto Cruvinel, que é bacharel em teologia, professor de grego bíblico, é diretor da Escola Virgílio, Escola Teológica, pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, escritor, apresentador, radialista, enfim, o nome mais presente aqui sempre nas mesas de debates. Bem-vindo, pastor Cruvinel. Muito obrigado, pastor César Cavalcante, a você que abrilhanta a programação, minha saudação dizendo Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, ao pastor Edmar Ribeiro, a minha gratidão por poder participar desse debate aqui, que é um amigo meu, pastor das Assembleias de Deus do Ministério do Ipiranga, uma igreja muito séria. Eu vou tentar, na verdade não vou tentar não, vou me esmerar mesmo para defender minha posição. Não tentarás. Exatamente. Pastor Cruvinel, vou começar contigo então. Então vamos lá. O Espírito Santo, ao se manifestar, pode... A pessoa cai mesmo? Como é que é isso? Eu vou me ater na construção da pergunta, não é? A pergunta é: o Espírito Santo, ao se manifestar, pode derrubar as pessoas? Obviamente que pode, mesmo porque ele também é todo poderoso. Em Gênesis 17:1, o Senhor é chamado de El Shaddai, todo poderoso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: Ego emito, alfa, caito, ômega, to pantocrator. Então eu sou todo poderoso. Então ele tem todo o poder de fazer e aquilo ser uma doutrina. São coisas estanques. O grande problema é que nós vemos hoje pessoas transformando manifestações e experiências em doutrinas. Por exemplo, vou dar exemplos aqui, não é? Ele pode matar alguém que está em pecado? Pode. Nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos matando Ananias e Safira. Agora, quer dizer que todas as pessoas que estão em pecado serão fulminadas pelo poder de Deus? Obviamente que não. Nós vemos algumas incidências bíblicas de manifestação do poder de Deus, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que diz que na presença do Senhor, João cai e fica como morto. Quem olhava exteriormente parecia que ele estava morto. O mesmo se deu com Daniel, lhe faltou forças, nós temos aqui no capítulo 10. Dito isso, dessas questões, eu quero asseverar que tudo isso são experiências e não doutrina. Minha dificuldade são experiências, pastor Edmar, sendo transformadas em doutrinas por alguns grupos. Minha dificuldade são aquelas galopantes. Você sabe o que é uma galopante, irmão? Como que é? Galopante? Galopante, irmão, é um movimento da capoeira assim, ó. Quem tá assistindo assim, ó, olha pra cá, irmão, olha pra cá. Ele chega e bate na tua testa, tu cai do outro lado. Então, existem pastores que empurram pessoas, dão rasteiras, esse tipo de coisa não tem nada a ver com o Espírito Santo. Agora, uma manifestação do Espírito Santo em que as pessoas percam, naquele momento, perderem as forças ou terem manifestações exteriorizadas, acontece sim. Ok, pastor Edmar Ribeiro, eu vou fazer a pergunta tema aqui, pro senhor. O Espírito Santo, ao se manifestar, pode derrubar as pessoas no chão mesmo? A pessoa cai no chão e tal? É assim mesmo? Eu peço aqui todas as vênias ao meu ilustre amigo. Máxima vênia. Até hoje eu não sei o que é isso, mas... Data vênia máxima. Tudo bem, vamos lá. Nós estamos aí pedindo permissão, pedindo, de certa forma, até desculpas, né? Na exposição aqui, porque eu vou de fato aqui abrir a divergência em relação a esse tema, tá? Então observe aí que a partir da sugestão aí, como disse o pastor Cruvinel, da constituição, da estrutura do tema, tá? Então quando nós tomamos aí o verbo derrubar, tá? Nós vamos observar aqui esse verbo transitivo direto, que o derrubar literalmente, né, deixar cair no chão, ou como que jogar um vaso no chão, tem o sentido também aí de fazer isso, ou seja, de modo proposital, e causar devastação, demolir, destruir. Então, ou seja, se tiver que atribuir todos esses verbos a uma ação,
né, até parece uma redundância que eu estou dizendo, ao Espírito Santo, parece que perde a finalidade da ação do Espírito Santo como experiência, como dito aqui pelo pastor Cruvinel. Até porque quando nós observamos o que Jesus disse que o Espírito Santo viria fazer, dentre muitas coisas, ele destaca que o Espírito Santo, ele tem a função de convencer. E convencer não é o mesmo que derrubar. Tá? Então, ou seja, o pastor Cruvinel até já apresentou uma ilustração aqui, interessante, gostei da apresentação aqui, da questão da expressão galopante, né? Então, alguém vai lá e derruba alguém. O Espírito Santo, ele não tem esta missão de derrubar alguém. Pelo contrário, ele convence. E quando convence, alguém segue conscientemente, sem que haja essa violência imprimida para tirá-lo, vamos dizer, do paro. Okay. Eu quero fazer uma consideração, porque o pastor habilmente nos trouxe aqui o que o dicionário diz com relação à palavra derrubar, mas toda palavra, ela tem um significado semântico dentro do enunciado. Ele trouxe uma série de possibilidades, uma delas é destruir, mas que não se aplica ao texto, o texto bíblico, né? Eu dei alguns textos, vou dar mais alguns aqui, vou me ater à palavra, porque às vezes a definição do dicionário não está em linha com aquilo que ela é aplicada na Bíblia Sagrada. Apocalipse 1,17, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão dizendo, não temas, sou o primeiro e o último. Quer dizer, a presença do Senhor foi tão forte que aquele indivíduo específico não ficou sobre os seus pés. O mesmo aconteceu com um profeta Daniel. A questão é, Deus pode, se eu disser que ele não pode, eu estou negando um dos atributos incomunicáveis de Deus. O que a Bíblia diz no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8? Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora, existe destruição maior do que tirar a vida de alguém? E exatamente foi o que aconteceu no livro de Atos com Ananias e Safira. Foi exatamente o que aconteceu com Herodes, não é? A Bíblia diz que ele foi comido de bichos. E isso por quê? Pelo poder de Deus. Deus pode. A minha dificuldade, pastor Edmar, é o seguinte, hoje existe um comportamento, e eu ando muito por aí, pregando muito por aí, neopentecostal, que não está em linha com as Escrituras. Isso é uma doutrina, por exemplo, vou dar um outro exemplo, que eu sou pentecostal clássico, né? Eu creio no poder de Deus, creio em profecia, creio em tudo isso. Por exemplo, é demais dizer que em Atos capítulo 2, logo pela manhã, o povo parecia embriagado? É demais dizer? Lógico que não, porque a Bíblia diz que quem olhava, observava que eles pareciam realmente embriagados. Agora, esta aparência de embriaguez é a doutrina com relação a ser cheio do Espírito Santo? Também não. O que eu estou mostrando é que experiências similares existiram no texto bíblico, que ele é todo poderoso, porém isso não é doutrina, como alguns fazem crer, que só é espiritual quem recebe esse... Outra expressão, cair no Espírito, é correta? O Espírito não é um tapete. Então você não cai sobre o Espírito, é o Espírito que vem sobre você e por vezes você perde a força. Pastor Edmar, você acha que essa experiência, né, de cair em espírito, num êxtase, ali, numa experiência sobrenatural, no culto, assim, e a pessoa cai desacordada, o senhor acha que essa experiência é uma experiência cristã válida, biblicamente? No que tange a questão da experiência, certo é que as pessoas podem externar a sua alegria de formas das mais diversas. O que não dá para aceitar à luz da Bíblia, já disse o pastor Cruvinel, é de fato transformar isso em uma doutrina, em um movimento para atrair pessoas que não estão ajustadas com a palavra de Deus. O pastor Cruvinel já assistiu isso, com certeza o pastor César já assistiu, eu já assisti essa situação, que você consegue identificar que não há uma ação
sobrenatural ali do Espírito Santo, mas há na verdade meio que uma técnica, né, que alguém vai utilizar, vai induzir essas pessoas e elas vão aceitar naturalmente aquela queda, por vezes em câmera lenta, tá? E dá uma impressão de que realmente é o poder de Deus na vida daquelas pessoas, mas fica claro que não é, há apenas ali uma indução a essas pessoas para se comportarem de tal maneira. Então, quando trata, Pastor César, da questão do mover do Espírito Santo ser derramado a ponto de derrubar multidões de pessoas, nós já vimos isso aí na mídia e outras situações também, tá? Isso não tem respaldo bíblico. Quanto à questão do poder do Espírito Santo, não há dúvida, diz pastor Cruvinel que é pentecostal clássico, tá? E eu quero me inserir nessa categoria também, viu, pastor Cruvinel? Não esperaria outra coisa, irmão. Eu ficaria escandalizado se fosse o contrário, né? Exatamente. Tá certo, viu? Então, pastor César, não sei não, mas... Eu não sou pastor, acho que não. Eu creio nos dons, mas eu sou mais moderado. Então, quanto a esta divulgação, como é feita, né? Hoje está ameno, né? A situação. Mas essa questão realmente do Espírito Santo, você só tem certeza de que ele está presente se as pessoas caírem, se houver na verdade, uma espécie de espetáculo, aí não dá para aceitar a luz da Bíblia. Aqui, só para completar aqui esse ponto, eu falei que uma das funções do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? E Paulo vai nos ensinar isso muito bem na carta aos Romanos, no capítulo 3, quando ele destaca com muita precisão, tá, esta ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Esse é um ponto crucial. Tem uma questão interessante para a gente analisar, o que é cartaz coletiva, né? Você sabe que eu estudei, já te falei isso com algumas coisas, por exemplo, a questão da hipnose, da cartaz coletiva. Então, essas induções que são, que o pastor Edmar falou bem, e existe mesmo, nós vemos isso muito hoje, que na ausência da presença do poder de Deus, procura-se alguma manifestação que possa ser induzida dentro da mente humana. Então, por exemplo, você coloca todo mundo em fila, passa o paletó, se caiu primeiro, é bem provável que o restante caia também. Mas isso é uma indução psicológica, é uma cartaz coletiva. Uma outra coisa, então você vai orar por alguém já fica atrás, segurando. Ora, irmãos, eu acredito, se é de Deus, não morre. O que é de Deus mesmo. Cair, ou correr, ou parecer embriagado, é de Deus. Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele faz, não precisa da ajuda humana. Eu, de fato, já vi e já tive uma experiência de prostração. Eu tive na minha vida como pastor, como cristão, aliás, uma experiência de prostração muito forte, sem ninguém colocar. O que o senhor chama de experiência de prostração? Eu estava sentado na igreja, ouvindo a mensagem na igreja que eu dirijo. De repente, isso é uma experiência, viu, irmãos? É questão de foro íntimo, não é doutrina. De repente, eu me levantei, era uma outra pessoa que estava pregando, eu me levantei, eu me vi dentro de uma chama, eu me vi dentro do fogo, a mim mesmo, e escutei o Senhor falando comigo, eu purifico você, e eu não conseguia ficar em pé. Não conseguia ninguém pôr a mão em mim, não conseguia ficar em pé. Não conseguia. E nós vemos isso, não somente no texto bíblico como experiência, mas nós vemos isso na história do pentecostalismo. Nós vemos isso, por exemplo, com Finney. Finney chega numa cidade chamada Sodoma, convidado por um crente chamado Ló. Ele nem sabia o nome da cidade e prega sobre Sodoma e Gomorra e queriam bater nele. Está lá na biografia de Finney. Ele não lembrava o nome nem da cidade, tanto que ele pregava. E o que acontece? Ele diz que caiu um poder sobre a assistência numa cidade tão ímpia que as pessoas caíam no chão, e aqui tem uma diferença, pastor Edmar, elas caíam no chão e passaram a noite assim, mas não passaram desacordadas, anestesiadas, como eu ouvi um cidadão falar da unção do sono profundo. Eu nunca vi isso, não existe da Bíblia. Mas as pessoas caíam e ficavam arrependendo dos seus pecados, e a biografia de Finney conta que eles tinham que chegar e auxiliar as pessoas a Cristo, entendeu? Levá-las a Cristo. Uma outra da biografia, que é a biografia da Rua Azusa.
não é? De William Seymour, que a quarteirões de distância da igreja as pessoas já iam sentindo o poder de Deus, e eu tive uma experiência dessa também aqui no Ibirapuera, mas não de prostração, mas de ir sentindo, chegando para o púlpito assim, sentindo as pernas amolecerem, da presença de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado de dizer Deus não pode fazer. Hoje, o crente é muito racional e não dá para sentar na mesa de Deus com a nossa própria tabuada. Eu creio num Deus que, se Ele quiser fazer todos nós, e quem estiver assistindo aqui, nem abrir a boca, Ele faz. Eu creio nesse tipo de poder. Agora, é óbvio que nós devemos analisar esses excessos e as mentiras que acontecem por aí. Pastor Edmar, de fato, o pastor Cruvinel trouxe aí, eu esperava que ele ia entrar nesse assunto, né? Trouxe aí o testemunho da história, né? Da história da igreja, a história da Rua Azusa, a própria história da Assembleia de Deus. Vocês estão ligados à Assembleia de Deus, então você tem no livro O Diário do Pioneiro experiências sobrenaturais do pastor Gunnar Wingren e sua esposa, né? Nesse tipo de movimento, de ficar, desapagar e depois voltar e tal. E aí, como que foi? As experiências individuais, pastor César, pastor Cruvinel e o nosso ouvinte, elas vão estar em vários relatos bíblicos, desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos encontrar alguns relatos de experiências pessoais, e que hoje essas experiências elas se repetem, né? Porque o Espírito Santo ele continua atuando. Aqui a minha posição, por exemplo, que o Espírito Santo não derruba, isso no sentido no sentido doutrinário, tá? Essa é a regra, seria a regra. Exatamente, isso não é regra, tá? A ação do Espírito Santo, como na verdade, como ele é da mesma essência, né, do Pai, do Filho, tá, em poder, ele pode realmente fazer tudo aquilo que ele veio para fazer, tá? Todavia, quando trata da questão, por exemplo, de segmentar, tá? Ou seja, nós temos a campanha X, tá? E nesta campanha vai acontecer, que é a questão da indução, né? Vai acontecer, você vai preparado porque você vai cair, o poder de Deus vai ser soprado, eu vou soprar, eu vou, quem sabe, eu vou jogar o paletó, eu vou fazer algum malabarismo, que você será impactado e o Espírito Santo vai te derrubar. Isso é inadmissível à luz da Bíblia Sagrada. Como eu já disse, em termos técnicos, isso acontece. Agora, a experiência individual, eu acho que quase todos os pentecostais já tiveram alguma experiência, realmente algum impacto de ser tomado pelo Espírito de Deus, seja no momento do batismo com o Espírito Santo, seja no momento de uma revelação, de uma visão, seja no momento em que ele está ouvindo uma mensagem, tá? Eu acredito que a maioria dos pentecostais já experimentaram assim um impacto do Espírito Santo a ponto de o paralisar de certa forma, tá? Então isso, eu não tenho dúvida que isso acontece. Quando diz respeito à questão de segmentar, aí não dá para aceitar por não haver fundamentação bíblica. Eu vou botar uma pimenta no negócio. Uma pimenta ardida, dentro daquilo que o pastor falou aqui, é que assim, nós pastores, eu sou crente há 36 anos. Você não era nem nascido, né, pastor Sérgio? Graças a Deus. Eu era assim, era magrinho ainda. Mas eu nasci no movimento pentecostal clássico, eu nasci em igrejas que tinham caderno de oração, de cantar, está passando o anjo do Senhor aqui, e eu amo esse tipo de trabalho. Até ontem eu perguntei, tem culto aqui em São José às 7 horas da manhã para eu vir aqui cultuar com os irmãos, né? Um círculo de oração, gosto disso. Mas existem na Bíblia coisas que às vezes nós temos que tomar um certo cuidado, que dizer que Deus não pode mais fazer. E aqui até daria um outro debate, porque o que é importante ter na igreja é um dom, um dos dons de saber, que você pode estudar na Bethesda, comigo, com qualquer seminário sério, que é o dom de discernimento de espíritos. Porque existem coisas que parecem ser do espírito e não são. E tem coisas que parecem não ser do espírito e são. Por exemplo, Jesus fazendo lodo. Ora, ele fez ou não fez? Fez. É doutrina? Não é. Ele fez.
Então, existe, por exemplo, houve uma época, hoje não, eu não sei se existe ainda, né? Aquele negócio de colocar água em cima do rádio, existe ainda? Não sei. Deve existir. Deve existir, né? Então, muitas pessoas tiveram testemunho nos anos 60, 70, de curas por conta disso aí, de libertação. É doutrina? Não é doutrina. A Bíblia mostra que Deus, Atos 17:30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então existem pessoas que em determinado momento eles fazem algumas coisas na igreja que não está em linha com a palavra, mas são pessoas tementes ao Senhor. Eu tenho muito cuidado de determinar isso é de Deus ou não é, quando a questão não é doutrina, mas é experiência. Por isso que é importante a questão do discernimento Então, mas aí o senhor está dizendo que a experiência ela pode acontecer e precisa haver liberdade para isso. Por exemplo, olha, nós cremos que o Espírito Santo faz o que a Bíblia diz. Certo. E uma das coisas, nenhuma das coisas que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo faz é derrubar ninguém, ou jogar a pessoa no chão, ou fazer a pessoa ficar desacordada, nem nada disso. Quer dizer, então não tem doutrina para isso. Mas sendo no campo da experiência, então fica aberto. E aí a pessoa pode ter ou não ter a experiência. Para usar uma linguagem jurídica, já que tem um advogado aqui na mesa, não existem precedentes para algumas manifestações. Precedentes. Agora, por exemplo, hoje nós ouvimos muito pessoas dizerem assim: enquanto está sendo pregada a palavra, não pode haver uma profecia. Qual é o texto bíblico que diz que não pode haver profecia? Houve uma situação em que o pastor Gesiel Gomes, quem não conhece o pastor Gesiel Gomes, o pastor estava pregando, o irmão Gesiel Gomes recebeu a profecia, levantou, ficou do lado do pastor. O pastor, com discernimento do Espírito, entendeu que aquele momento ele devia parar e deixar o Senhor falar daquela forma. Mas isso não é uma regra. O grande problema é que hoje nós vemos pessoas querendo trazer as experiências em detrimento da doutrina. Isso é perigoso, entendeu? Deus pode, de alguma forma... Por exemplo, o senhor já viu alguém orar por uma foto? Já. Então, mas a pessoa... Você ora pela foto? Não. Não, é óbvio que não. Mas você já orou assim? Não. Eu já. O senhor já orou? Não. Então, eu já orei assim, ainda no começo da minha fé. Trouxeram a foto, a pessoa aflita e dizendo assim: o senhor pode orar pelo meu... Não me lembro se era filho, o que era. Quando eu seguro na mão, estou orando por aquela foto, mas estou orando pela pessoa que representa. Está entendendo? Então, eu não vejo malignidade nesse tipo de coisa, porque... com o decorrer do tempo... Mas aí não é malignidade. É uma simplicidade ou um erro doutrinário nesse caso, o senhor entendeu? Então, ok, mas vamos lá. Só estou botando pimenta, tá? Tá bom. Para que o negócio, porque eu já vi que a gente já concordou na outra coisa, para continuar pro outro lado. Não, é porque eu queria saber se o Espírito Santo, na ação dele, se é um padrão, né? Esse tipo de experiência, porque você está dizendo assim, isso aí está no campo da experiência. Ok, entendi, acho que o pastor também entendeu, todo mundo entendeu, beleza. Mas essa experiência, ela é a mesma, ela é a experiência, uma experiência boa, não é boa, porque gera no day after dessa história, de você falar, não, isso é uma experiência. No quê? Experiência tem... Já no quê? Na sequência dessa experiência, se você normatiza isso vai ser buscado. Então, mas pastor. se normatizar não, é doutrina. Não, tá errado. mas se você disser que é uma experiência, tal, tudo bem, mas isso vai ser buscado. Por exemplo, vocês são de uma igreja onde, para ser pastor, precisa ter uma experiência, que é falar em línguas. Então, nenhuma igreja, tirando o pentecostalismo brasileiro clássico, que vocês chamam, a pessoa, para se tornar pastor, para ser usado de forma estratégica na obra de Deus, ele tem que ter uma experiência que não é biblicamente verificável. Porque, por exemplo, a pessoa pode simular que falou em línguas. Aí ela, pronto, aí ele é considerado pastor. Agora nós vamos fazer... Senhores, meus irmãos... Mas estou passando a bola para ele aqui. Eu vou fazer essa defesa junto depois contigo, irmão. Vem para ti, vai. Tudo bem, pastor Cruvinel. Pastor César, nesse sentido, me parece que muita gente, até com conhecimento teológico, mas de certa forma desprezando as regras que deveriam ser observadas, tomam rumos em relação a experiências
que não vão encontrar base bíblica. E outros até procuram fundamentar em alguma base bíblica. E aqui a gente pode voltar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando a igreja ali, nos dias primitivos, né? Então havia aquela dificuldade, o que fazer agora? Surgiu experiência aqui, experiência lá, o que nós vamos fazer? Como nós vamos definir o que é certo, o que não é, o que os crentes podem praticar? E então aquele concílio deliberou sobre o que deveria ser adotado e o que não deveria ser adotado ali. Então, ou seja, ali já foi um cuidado em relação às experiências, se elas ficam muito soltas, né? Então, cada um tem a sua experiência e passa a querer que esta experiência seja interpretada à luz da Bíblia, ou de certa forma introduzida na Bíblia, tá? E nos nossos dias não é diferente, né? Então, muita gente, através das experiências, eles vão tentando forçar essa experiência a ser introduzida no texto bíblico, no sistema doutrinário, já que muita gente não tem a preocupação que deveria ter. Por exemplo, pastor César cuidando aí de uma escola teológica aí com milhares, centenas, né, de pessoas aí que já se formaram, outros estão formando, pastor Cruvinel também aí cuidando da área da educação. Eu tenho dado a minha contribuição à medida do possível, mas parece que muita gente ainda não conseguiu entender que a Bíblia deve ser a regra absoluta no que tange o cristianismo. E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a questão das manifestações dos dons espirituais, ele deixa isso muito claro, né? Muito claro realmente. Para que servem os dons espirituais? Que tipo de manifestação, né, deve ser admitido? Como os crentes devem se comportar? As experiências têm fundamento na Escritura Sagrada? As experiências são simplesmente conforme aquilo que alguém concebeu, uma ideia qualquer? Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é dado, né, para edificar, para transformar, para santificar, e os dons espirituais são dados para o que for útil. E daí a importância de observarmos realmente esses quesitos aí relacionados à doutrina cristã. Bom, eu vou boicotar o pastor Cruz. Não, mas eu quero falar do negócio da Assembleia de Deus, viu? Os assembleianos ficam comigo aqui. Vai, fala aí então. Eu vou fazer intervalo, mas pode ser? Se você deixar, eu faço depois do intervalo. Então depois, tá bom. Virei, a gente vai pro intervalo, provoquei, agora vou aguentar. Virei, a gente mesmo, volta. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta, gente. Dia 27 de novembro, chegamos em novembro, hoje é dia 3. Dia 27 de novembro, nós teremos um grande evento voltado para a capacitação do seu chamado, do seu ministério. Não fica de fora, não. Qual foi a última vez que você participou de um evento voltado para o seu chamado, para o seu ministério? O pastor Ricardo Bitum vai falar sobre os custos do ministério. Eu tenho certeza que você precisa ouvir essa ministração, essa aula, essa palestra, participar desse curso que vai somar no seu chamado, no seu ministério. Agora que Deus te chamou, você precisa de ferramentas. E a Escola de Ministérios está aí para te dar essas ferramentas, tá? Então faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição. O preço em vista da bagagem que você vai adquirir é extremamente irrisório. Quem acha caro o preço do conhecimento tem que fazer a conta do preço da ignorância. A ignorância custa muito mais caro. Deus te chamou? Que bom. Glórias a Ele por isso. Agora, que tal uma jornada de capacitação? A Escola de Ministérios é essa jornada para você. E para você fazer a sua inscrição,
é só me chamar aqui no WhatsApp. É muito fácil. 011 São Paulo, 99007-6844. 011 99007-6844. 9007-6844. E para você que é pastor, é líder, talvez você é o líder dos obreiros, ou você é o pastor da igreja, e se você quer levar o time de obreiros para essa capacitação, é muito mais em conta, o certificado é diferente, os lugares é outro esquema. Então me chama aí, 99007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844, Escola de Ministérios, mais uma da Faculdade Teológica Bethesda, parceria com a Rádio Musical FM. Vem, que com certeza será um divisor de águas no seu chamado, no seu ministério. Virei. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Você tem dado a devida importância à sua visão? A saúde dos seus olhos é prioridade para você? Se sim, esta informação te interessa. Vamos falar de Lever, que é um suplemento de luteína e zeaxantina com vitaminas, que atuam diretamente na sua visão e auxiliam no tratamento da catarata, glaucoma, degeneração macular, visão embaçada e vista cansada. Você tem sofrido com vista cansada? Já não consegue identificar o destino do ônibus à distância? Tem dificuldade para ler um livro ou as mensagens nas redes sociais? Então está na hora de usar Lever e ver a vida com outros olhos. Ligue agora mesmo para a nossa central, 11 47 50 23 30. 11 47 50 23 30. Diga que você é ouvinte da Musical e tenha condições exclusivas de pagamento. Ligue agora, 11 47 50 23 30. 11 47 50 23 30. Enxergue melhor e viva bem com Lever, luteína e zeaxantina. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates aqui na Rádio Musical FM. O tema: o Espírito Santo, qual se manifestar, pode derrubar a pessoa? Pastor Roberto Cruvinel, parei cerceando o seu direito de resposta, agora você está liberado. Mas tranquilo, não tem problema não, antes tarde do que nunca, porque em alguns lugares é nunca mesmo, né? O pessoal fala e não deixa de falar. Aqui é sempre. Então é o seguinte, meus irmãos, veja bem, eu sou pastor de uma denominação pentecostal clássica e sou grato a Deus por isso. Cresci, na verdade eu nasci na Pentecostal da Bíblia do Brasil, depois fui para a Assembleia de Deus, também hoje sou ligado ao Brasil para Cristo de Arujá. Agora, os pentecostais, principalmente as Assembleias de Deus, entendem que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, baseado no texto de Atos 10, não no texto de Atos 2, porque ali a palavra grega é glossolalia, que pode ser também traduzida e corretamente traduzida por idiomas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 fala especificamente das línguas estranhas. Bom, nós acreditamos que realmente existe uma experiência que é visível. E aí, pastor, eu vou dizer que para ser ordenado tem que ter experiência. Tem que ser experiência. Para ser ordenado pastor, a Bíblia diz que não pode impor as mãos a neófitos na fé. Então pode ser no seu caso, nos pastores da sua igreja, uma experiência diferente. Uma experiência com Deus. Não necessariamente em línguas. Porque Hebreus 11:6 diz assim: aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então toda fé gera experiência, gera alguma coisa. Eu acho que eu não fui bem interpretado. Você tá defendendo uma coisa que eu não ataquei. Então vamos lá. Sei que você não atacou, irmão. Não, então vamos lá. O que eu disse é o seguinte: vocês disseram. Vaso. Não entendi, mas que vocês disseram, e eu concordo, que o cair
em espírito pode ser uma experiência. Você citou aí pregadores de séculos passados. Você citou, por exemplo, eu próprio citei aqui o Gunnar Wingren e tal, tudo bem. Mas isso tudo está no campo da doutrina ou da experiência? No caso... Aí vocês disseram, está no campo da experiência. Isso é uma experiência sobrenatural que pode acontecer. A minha pergunta é, aí vocês disseram, a experiência a experiência está sempre aquém da doutrina. Doutrina, experiência. Você pode ter a experiência e tá tudo bem, pode não ter a experiência e também tá tudo bem. Aí eu disse, mas vocês como pentecostais clássicos não separam ao santo ministério aquelas pessoas que, para chegar lá, exige-se dela uma experiência? Exatamente, mas aí eu vou chegar lá. Entendeu a minha pergunta? Entendi a pergunta. Porque para nós, irmão, e no nosso entendimento pentecostal clássico, diferente dos irmãos cessacionistas, que dizem que os dons não terminaram com o último dos apóstolos, diferente dos irmãos continuistas que defendem que a ação do Espírito Santo e os dons, mas não a evidência das línguas estranhas, nós, baseado em pelo menos... Se não me fala a memória, pastor, porque eu não estou com os textos aqui, uns 7, 8 ocorrências, entendemos que existe uma manifestação física. E aí a doutrina gera experiência, mas a experiência não gera doutrina. Então, cair pelo poder de Deus, o poder de Deus na vida de alguém, é uma experiência que não gera doutrina, que não é uma doutrina. Mas o batismo no Espírito Santo é uma doutrina. Eu concordo. E aí as questões, por exemplo, falar em outras línguas, no entendimento... É uma experiência. No entendimento do pentecostalismo clássico, é uma experiência gerada pela crença numa doutrina. Então você crê numa doutrina, que é o batismo no Espírito Santo, e para os assembleias... Agora, você pergunta a minha opinião sobre isso. A minha opinião sobre isso, a evidência de batismo no Espírito Santo, existe uma evidência física. Eu admito ainda a profecia, porque existe um texto da Bíblia, de Atos, que os sensacionistas dizem que não pode gerar doutrina porque é descritivo, eu não concordo com isso, que fala de línguas e profecia. Então, uma doutrina que gera uma doutrina que gera experiência. Não, mas a experiência não gera doutrina. Não, eu acho que eu sou culpado de... Não quero mudar o tema do debate, então volto aqui a palavra para o nobre. Tem que falar tudo certo, porque o cara é advogado. Nobre dileto, causa preclaro. Por favor. Não sei nem falar isso. Mas voltamos aqui ao tema. Isso aí, a deferência. Então, veja bem, que quando nós tratamos aqui dessa questão do Espírito Santo, se ele pode derrubar alguém, né? A gente retomando aqui o tema, nós vamos lembrar aí de alguns fatos que aconteceram no decorrer da história, que de fato impressionou a muita gente. Todavia, quando nós tratamos da fundamentação bíblica, nós vamos observar que as experiências do Pentecoste, elas não revelam nem em momento algum o Espírito Santo agindo para derrubar alguém. E os textos não, ele não citou exatamente o texto, mas ele citou as experiências de Daniel e João na ilha de Patmos. Exatamente. Né? São fatos ali que esses homens de Deus caíram ali numa experiência sobrenatural, né? Sim, de fato, Daniel, quando ele recebe, né, a revelação, né, ele cai ali, né, cai como semi-morto, alguma coisa assim, tá? E ali ele recebe, de fato, do Senhor esse impacto do poder de Deus na sua vida, uma experiência para ele única. Para João Evangelista, também da mesma forma, né? Então, quando ele vê ali aquela glória, ele também cai, tá? Uma experiência única. Todavia, esses relatos, esses fatos, eles não serviram de fundamentação doutrinária para o cristianismo. Isso não veio ser adotado nem no caso lá de Daniel, nem pela escola dos profetas, e aqui também no Novo Testamento não foi adotado, né, pela igreja primitiva, pelos pais da igreja. Então foram experiências únicas, como nós já mencionamos aqui, o pastor Curvinel também já fez menção, experiência que alguém teve essa experiência do impacto da ação de Deus. Mas só me permite aparteá-lo? Pois não. Só me dá uma parte, com a devida vênia, que eu aproveitar, sim, né? Está concedido. Gastar também, né? Regras parlamentares. Está concedido, vai. Pela ordem, senhor presidente. Mas olha, irmão, o tema, pastor querido, o tema não gravita na doutrina.
O tema é: o Espírito Santo, ao se manifestar, pode, não está dizendo deve, se deve a doutrina, pode derrubar a pessoa? Veja, vou ler o texto de Daniel 10:9. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo, ele ouviu a voz, caí sem sentidos. Quem olhava dava a impressão de estar desacordado, o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu, me pôs em pé, os meus joelhos, minhas palmas e as palmas de minhas mãos, e disse: Daniel, homem muito amado. Então, é uma experiência, pode acontecer, aconteceu com Daniel, só aconteceu com Daniel. Então, só aconteceu com Daniel, uma singularidade. Aí nós vamos para Apocalipse, quando diz: caí como morto. João está dizendo, no Novo Testamento. Nós vamos para Atos 2, quem olhava, o pessoal parecia bêbado. Então, eu concordo, em número gênero e grau, com o meu querido colega de ministério, que não é doutrina. Mas o tema é: pode ou não pode? Se não pode, eu estou defendendo que pode. O Deus, ele é todo poderoso. Como ele pode matar o pecador. Vamos ouvir o que pensa o ouvinte, opiniões aí pelo 984849988. Vai. Bom, falei que ia soltar aqui o ouvinte, mas eu estava com os dedos cruzados o tempo todo. Não, ele caiu. E aí ficou como morto e não respondeu. Solta aí, a experiência lá. Travou, Rafa? Travou. Foi só elogiar o Rafael. Não, mas isso não é da índole do Rafael permitir tá certo. as coisas. Então volta aqui com o nosso querido debatedor. Muito grato pela parte, viu? Ok, pastor Corvinel, e agradeço o pastor César aqui. Então, dando prosseguimento aqui, essa questão realmente aí do cair, porque limitar o que Deus pode fazer, e quando nós estamos falando do Espírito Santo, e não tem como falar do Espírito Santo, vamos dizer, à parte. O Espírito Santo é Deus, né? É Deus, como já dissemos aqui, em essência, né? Em essência, poder, virtude, enfim, ele é da mesma essência do Pai e do Filho. Então não tem como realmente você separar. Nós separamos por vezes para fins de estudo, né? Mas para efeito geral, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos tratando da mesma pessoa. Então, ou seja, limitar o que ele pode, o que ele não pode, tá? É, na verdade, uma tarefa muito difícil, tá? Então, quando, por exemplo, aqui, nós abordamos aqui que não é função do Espírito Santo, e por isso eu não usei em momento algum aqui que o Espírito Santo não pode. Eu disse que não é função do Espírito Santo. Não usual, né, tal. Não é. Agora, como é que fica, por exemplo, falando sobre se é doutrina, se é experiência, se é e tal, tudo bem, pode acontecer, já aconteceu na história da Assembleia de Deus, já aconteceu na Bíblia, já aconteceu aí com o Daniel, com o João, beleza. E como lidar com o que acontece na sequência? Porque, por exemplo, para algumas pessoas viram uma experiência a ser buscada. Outros, eu não sei se por má índole ou não, ou por falta de experiência, mas eles armam num jeito ali que é para cair, que a circunstância que é para cair, e sopram para cair, e empurram para cair, e ora para cair, e coloca, já tem igrejas evangélicas que tem uns lençóis, um negócio, sei lá o nome. Se não cair, não é crente. Que fica colocando em cima da pessoa e tal. Não há um sistema voltado para que a pessoa tenha esse tipo de experiência? Pastor César, eu vejo esse tipo de comportamento como uma espécie de profanação ao sagrado, tá? Porque as pessoas, eles buscam criar um sistema totalmente fora da Bíblia Sagrada, tá? E esse sistema, normalmente, as pessoas criam com intenções de atrair pessoas, porque as pessoas, o ser humano de um modo geral, ele é receptivo àquilo que é místico. Eu desconheço, eu não sei de onde vem e eu quero experimentar. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele nos adverte, ele diz, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. São pessoas, por vezes, que teve uma origem cristã,
alguns até estudaram a Bíblia, até fizeram teologia, mas depois acharam por bem, não. Se eu seguir a Bíblia, se eu seguir o que a teologia me ensina, isso não vai me dar resultado, não vai me dar lucro. E eu quero resultado. Exatamente isso. Pastor Cruvinel. Então, só para concluir, aí abandono exatamente tudo que ele aprendeu lá na faculdade, e então ele passa a adotar um método que não tem... Que privilegia experiências. Né? Experiências, e aí, em cima disso, aproveita para explorar a ignorância do povo e tirar proveito próprio, que é lamentável isso. Eu concordo com o irmão, eu quero fazer algumas considerações, inclusive. Concordo com o irmão. Por exemplo, hoje é comum você ir a alguma igreja e ter um fundo musical específico. A mim atrapalha bastante, a mim especificamente. Eu não dou conta também. Inclusive havia um congresso aí num determinado estado aí que tocava uma música que era da nova era. Era inclusive da nova era. E esse tipo de indução... Na verdade, é uma música satânica. Então. Esse tipo de... Eu já vi pregador levar fitinha, levar pra tocar essa CD e música. tal. Então, o que acontece? Esse tipo de indução exclui, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Exclui a ação do Espírito Santo. Agora, por que o cidadão faz aquela corrente um atrás do outro? Porque o cidadão dá um tapa na cabeça? Uma vez, na nossa igreja, um pastor chegou, desceu do púlpito todo empolgado e deu uma cacetada na testa de uma irmã. Eu com o microfone na mão, falei: homem de Deus não empurra ninguém. Falei com o microfone na mão. Nós estamos orando aqui, não é empurrando. E eu sou daquele que de imposição de mãos. O que nós temos que tomar cuidado, e aqui eu vou fazer a colocação, não tem a ver com o pastor Edmar, mas analisando aquilo que ele falou. A Bíblia fala que quando eu era menino, agia como menino, certo? Um grande missionário chamado o irmão André, ele disse o seguinte: é mais fácil esfriar um fanático do que esquentar um defunto. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa sabedoria não nos afaste de Deus, ou melhor, a nossa sabedoria, porque um sábio não se afasta de Deus. A nossa idolatria ao conhecimento nos afasta de Deus. Nós temos que ter equilíbrio. A Bíblia diz: crescer em graça, e usa a condição aditiva conhecimento. Ser um menino no sentido de ser intempestivo, não é isso que é o grande perigo. Agora, nós não podemos ser incrédulos. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, eu tenho uma formação interessante, eu milito. Eu vejo, às vezes, uma irmã que não sabe sequer falar, fazer o ó com o copo, mas eu estou vendo o Espírito de Deus usando, e eu ali choro junto, ouvindo um hino. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque por causa dessas falcatruas que existem por aí, de monte, a gente fechar o coração para Deus, porque o inimigo vai imitar as coisas de Deus. A carne tenta imitar as coisas de Deus. Eu quero as coisas de Deus. Okay. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais. Rápido, né? Dileto propinco. Pastor, eu comecei contigo, né? Começou comigo. Mas eu vou terminar com ele. Então vamos lá. Pastor Edmar, bem-vindo sempre aqui ao programa. Suas considerações finais. Um minutinho. Tratando aqui, só para finalizar aqui, para o nosso ouvinte, é importante que você observe a palavra do Senhor, permaneça firme. O Espírito do Senhor continua agindo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, continua lembrando tudo que Jesus ensinou, continua edificando, continua revelando, continua dando profecias. O Espírito Santo continua fazendo a sua obra. Jesus mandou o Espírito Santo estar na igreja, disse, o Espírito Santo estará convosco e estará em vós, né? Então o Espírito Santo quer continuar habitando na vida de cada crente. Então, quanto aos dons espirituais, não temos dúvida, né? Ele continua atuante, né? Nos nossos dias, Deus continua agindo de forma gloriosa. Então, continue firme. E para finalizar aqui as minhas palavras, eu quero só citar aqui o texto do Apocalipse, né? Que é o texto que eu quero deixar para você aí que está nos acompanhando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pastor, quem quiser te conhecer as suas redes sociais, seu trabalho como advogado, como funciona? Pode nos encontrar no site advocaciaedmarribeiro.com.br e também nas redes sociais, Dr. Edmar Ribeiro. advocaciaedmarribeiro.com.br edmarribeiro.com.br. Maravilha. Pastor Cruvinel, bem-vindo sempre aqui. Um privilégio estar com você aqui na mesa.
Hoje vai ser um dia corrido pra mim aqui, né? Acho que eu não sei se você quer que a minha companhia às 14 horas. Opa, às 16 horas estou dirigindo o programa. Não sei se você quer a minha companhia. Você é bem-vindo. Seria muito bom. Certo. Eu ia ficar feliz. Depois eu vou direto, vou fazer um debate na Rede Brasil Televisão hoje com os terraplanistas. Certo. Deus me guarde. Vai ser bom. Gente, olha, pra terminar, não sei o que aconteceu, que a cara do diretor. Um piloto. Não dá, né? Agora, deixa eu dizer aos irmãos, sou grato pela vida do pastor Edmar Ribeiro, meu amigo, e dizer para vocês que eu, embora tenha formação teológica, eu creio no poder de Deus, em que pese uma série de coisas erradas que fazem por aí, isso não fechou o meu coração. O mesmo Deus que disse em Ezequiel 44:4, que diz, olha, que ele encheu a casa, o Senhor encheu a casa, e Ezequiel disse, então caí sobre o meu rosto. O mesmo Deus que derramou da sua glória no segundo livro das Crônicas 7, e que o povo não podia entrar, é isso que eu quero que ele me subjugue, tanto meu coração, minha mente, minha alma, eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. Se eu tiver que cair prostrado, que aliás é adoração, significa exatamente isso, prosquinel, cair prostrado, é isso que eu quero para ser mais crente, melhor crente e caminhar com o Senhor. Prazer estar aqui, meu amigo. Privilégio de receber. O senhor quer divulgar? Quero. Se você quiser estudar teologia comigo, ser um dos meus alunos nos nossos cursos, me manda uma mensagem ou me convidar para dar uma palestra na sua igreja, me manda uma mensagem no meu WhatsApp 11967665787 11967665787. Me segue em todas as redes sociais, até o TikTok, YouTube. Ouviu agora? E Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Me segue aí, pessoal. É o seguinte, eu quero nesse finalzinho aqui dizer que eu também creio, viu, irmãos? Eu creio na ação, no poder do Espírito Santo, nos dons, na atualidade de todos os carismas da Bíblia. Acredito piamente, sou pentecostal, creio na atualidade dos carismas, porque do jeito que eu falo aí, às vezes, o pastor não acredita, não, eu creio. Eu só não sei se uma experiência é que valida o ministério, né? Aliás, um bom tema, né? Para um outro debate. Obrigado mais uma vez, pastor Edmar, pastor Roberto Cruvinel, Beto, de onde eu tirei o Beto? Parece. Igualzinho. Eu é que agradeço, pastor César, estar aqui mais uma vez. Amém, Deus abençoe. Desculpa, Rafa, Deus abençoe a todos vocês, a produção também. Fico por aqui às 14h. Estamos de volta com um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.